Córnea gutata. Quais exames pedir para confirmar diagnóstico, severidade e prognóstico dessa patologia? Acompanhe agora o terceiro episódio dessa nossa série sobre gutata. Toda vez que temos um paciente com gutata, já devemos ter em mente que o diagnóstico é clínico. Todavia, os exames podem auxiliar na documentação e na decisão de tratamento e prognóstico. Os principais exames que nos auxiliam nessa patologia são a microscopia especular, a paquimetria e o OCT de segmento anterior com mapa epitelial. Porém, não podemos deixar de fora a topografia, a tomografia segmentar com tecnologia Scheimpflug e a microscopia confocal. Falando então de paquimetria, achar uma paquimetria central menor do que 640 num pré-operatório de catarata em um paciente com gutata significa que 95% das vezes esse paciente não vai precisar de transplante penetrante no próximo ano. Porém, mesmo com 640, devemos tomar o cuidado com a indicação, atentando para a comparação centro-periferia. Geralmente na gutata descompensada, porque é essa que a gente está preocupado, o paciente estará com uma paquimetria central maior. Por outro lado, pode haver alteração diária, principalmente pela manhã, que pode estar 31 a 58 micra mais espesso em formas mais avançadas, resolvendo em até 4 horas após o despertar. Falando de tomografia Scheimpflug, esta pode auxiliar no diagnóstico de edema subclínico. O aumento da densitometria, da dispersão posterior da luz, estão associados a Fuchs e podem até indicar prognóstico quando realizado após o DMEC. Na microscopia confocal, podemos acessar a morfologia das células endoteliais em vivo. Na microscopia especular de córnea, veremos na Fuchs o polimegatismo, o pleomorfismo, além da diminuição de células e formação de gutata. No coeficiente de variação e porcentagem de células hegonais, que é um importante índice, espera-se que uma córnea normal tenha 60% de células hegonais e um coeficiente de variação menor que 40%. Um paciente com menos que 1.000 células por milímetro quadrado, coeficiente de variação maior que 40 e hexagonais menor que 50, aparentemente tolerará menos uma cirurgia intraocular. Com a microscopia especular de córnea, existe inclusive classificações da gutata, geralmente classificando desde pequenas a grandes e coalescentes. O OCT de córnea ajuda a criar séries objetivas que demonstram a piora ou melhora do edema, no diagnóstico subclínico e no acompanhamento pós-operatório. Inclusive, tem sido utilizado intraoperatoriamente, junto ao microscópio, auxiliando, por exemplo, na orientação do DMEC. Este e muitos outros assuntos sobre transplante de córnea você vai encontrar aqui. Também estamos no Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. Toda semana um vídeo novo. Semana que vem, inclusive, falaremos sobre o tratamento dessa patologia.